Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Agora, eu não tenho dúvida que questão de tempo, o Tite vai dirigir o Flamengo. Aliás, o São Paulo tem um pedido de impeachment, chegou lá no Conselho do São Paulo. Até porque eu lembro, lembra? Quando o Tite foi fazer o Fox Sports Rádio com a gente em São Paulo, e nós perguntamos para ele se ele tinha um sonho de dirigir algum time, ele falou, eu adoraria, porque eu nunca trabalhei no Rio de Janeiro. Lembra que ele falou? O Tite mora no Rio, né? O único clube hoje que o Tite pode pegar é o Flamengo. Hoje não, eu não digo hoje, senão os caras vão falar que eu estou derrubando o Abel, não estou. Não, encontrei ele faz um mês. Mas que o Tite vai dirigir o Flamengo é uma questão de tempo. Você tem dúvida? Não, nenhuma. Zero. Hoje tem uma... Agora, que mandar o Abel embora amanhã, caso o Flamengo não seja... Que é uma frustração, é uma decepção, O Flamengo investiu um caminhão de dinheiro, não pode sair na primeira fase da Libertadores. Agora, seria fato inédito? O quê? Sair na primeira fase da Libertadores? Não, mas eu acho que esse time, com essa expectativa, com tudo, com um bom treinador, eu acho que é uma frustração enorme. Tem um ponto. Mas não pode mandar uma boa de nenhum. Mudar técnico não é pecado. Claro que não é pecado. Tem time, embora a Inglaterra tenha trocado nesse ano 6 técnicos, a Alemanha 7, não é pecado. Acontece que no Brasil tem uma epidemia disso. Quando você tem uma epidemia, você tem que impor algum tipo de remédio. Então, o Flamengo, se trocar o Abel amanhã à noite, o Flamengo, se não se classificar e trocar de técnico na quinta-feira, vai ser o 6º técnico do Flamengo em 1 ano e meio. Então, uma hora você tem que parar. Pra parar, lógico. Uma hora você tem que estancar. Tem razão, mas aí eu concordo com vocês, tem razão. O problema todo foi contratar o Abel, na minha opinião. Já que contratou, fica. O PVC é o presidente do Flamengo. Eu sou o vice de futebol dele. Ele fala pra mim, senhor, mano, eu tô pensando no Abel. Ia chegar pra você, não contrata. Não contrata. Mas assim, olha, eu vou bancar essa. Vou contratar. Então vai. Segue em frente. Perdeu, eu não vou te pressionar. E nem vou ficar pra você. Tá vendo? Eu falei. Não. Eu vou te apoiar. Tamo junto. Você escolheu. É isso que tá tendo no Flamengo. É isso que precisa ter. Isso sim. Convicção. Eu não contrataria o Abel. Eu não contrataria. Agora, já que contratou, todos têm que ter o mesmo discurso. Outra coisa, em dezembro, quando o Eduardo Bandeira, ainda presidente do Flamengo, disse que se o Lomba ganhasse a eleição, o técnico poderia ser o Dorival Júnior, o que se disse? Não escuta o Bandeira porque o Bandeira não serve pra nada, que não vai ser mais presidente. Então, era uma opinião sensata. Era sensata. Podia ter mantido. Podia ter mantido. O que não pode acontecer é você ter uma epidemia de troca de técnico, a cada 3 meses você troca um. Isso aí eu tô de acordo Ora, com você tem que parar. Isso aí eu tô de acordo. Ou então, é para demitir depois de não se classificar, de fato. O Flamengo tem uma crise com a Libertadores. O Flamengo está jogando a 9ª vez a Libertadores nesse século, né? E 4 vezes caiu na fase de grupos. O Flamengo foi eliminado na fase de grupos em 2002, em 2012, em 2014 e em 2017. Mas não dá para desvincular o imediatismo em 2017 do Flamengo hoje. Foi lá na Argentina contra Não dá para ignorar, não. Coloquem-se vocês na condição aí de investidor do Flamengo. Vai, o presidente do clube que montou um esquadrão, colocou um time lá, dá com pau lá, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, enfim, é um baita time. É fácil a gente ter essa análise, tem que manter o Abel vindo de fora. Mas para o cara que colocou esse dinheiro lá, para o cara que investiu pesado num time potente que o Flamengo tem... Ou seja, o torcedor. Também? Certo? Não. Também. Porque não é uma empresa. Ele faz parte de uma, parte de uma engrenagem. Quem investe é o torcedor. É o torcedor que gera o lucro pro Flamengo. O André segurou o Tite 2 vezes. Então, mas é diferente, Benja, porque o Corinthians... É sim. O Corinthians, ele nunca tinha feito... Mas é que tá. Mas o investimento que o Corinthians tem naquela oportunidade nem se compara com o investimento que o Flamengo fez o time do Corinthians... Não estou comparando jogadores. O time do Corinthians tinha muito jogador. Quando foi eliminado pelo Tolima, tinha o Ronaldo e o Roberto Carlos. Sim, mas o Ronaldo já num outro contexto. O Roberto Carlos idem. Eram nomes na parede, perdeu pra Portuguesa, olha o time que era do Corinthians. Mas eu não vou contra esse conceito. Eu também acho que o treinador tem que ser preservado. Você viu qual time era?
Desculpa, fala Fala PVC. pra ele. Não, o time que perdeu a Portuguesa. É, 2013, que era pra cair o era o Tite. time campeão do mundo com o Renato Augusto, com o Pato e com o Gil. Sim, e foi uma catástrofe, foi um fiasco. Sim, mas acho é pra você. não, mas peraí, eu não tiraria o Abel também. Eu acho que o técnico tem que ser mantido Coisa linda, para que exista um trabalho para que ele possa, pelo menos, concluir o que ele traçou para esse ano de 2019. Mas não dá para criticar a diretoria do Flamengo se ela trocar novamente o Abel. Porque esse time do Flamengo, Benja, era para estar jogando mais do que Eu tem acho que dá apresentado pra no trocar futebol. sim. O PVC. Peraí, você tiraria o Abel hoje? Não. Acho que Você não falou- dá. Ah, não. você falou, eu Não, você trocaria vai dar essa pra entender conta a aqui. diretoria. Eu falei, não dá. Ah, tá. Ô, PVC, desde que entrou o Bandeira de Melo até agora, nós estamos falando quantos anos? 2012. 12, né? 7 anos? Vamos pro 7º ano, é isso? 7, 8 anos? É. 13, 14, Quantos 15, treinadores... 2013, janeiro de 2013. Não, vamos contar 6 anos e meio, vai, 7 anos. São Vai, 7 17, anos. não são 17? Quantos treinadores teve o Flamengo? É um monte. O próprio Bandeira trocou Quantos muito. teve o Flamengo? Acho que são 17, eu vou ver direitinho. Então você tá louco. Em 7 anos tem 17 Peraí, eu vou ver treinadores? direitinho. E Dorival Quer ganhar Júnior o quê? E treinador repetido. Sendo Não, que não, assim, conta- teve uma mas saída do conta Muricy como- que não foi motivada O Rueda também quis sair. Tudo bem, são 17 treinadores. só pro Quer trabalho tirar dois, Mas são alguns 15. por demissão e outros por PVC, saída em própria. 7 anos o Corinthians teve quantos treinadores? Tite, Mano Menezes, Adilson. Tite de novo. Adilson. Não, Adilson foi antes. Quantos anos você tá falando? De do meu 2013 período. pra cá. Cristóvão, Carille e Oswaldo. Tite, Mano Menezes, Tite de novo. Aí foi Carille. Oswaldo, Cristóvão e Carille. Não, teve o Carilli, Jair Ventura. Depois. Não, e teve E o Carilli Osmar de Loss. volta. Osmar Loss. Loss e o Carilli de Também volta. tem bastante. E aí o Carilli de volta. São 8 técnicos. Sim, são 8. Não, mas menos 8 da que metade, trocaram sendo que 3 aí em um ano três só. são Sim, mesmo. Mas tem uma grande A linha diferença. era a mesma. Tem uma grande diferença nisso tudo. De 2013 pra cá, o Corinthians era um time estabilizado, sólido. Sim. O Bandeira, quando ele pega o Flamengo tava sempre brigando pra não ser Então pega rebaixado. de 2008, tá bom, pega da Série B. Pronto, faz da Série B. Quanto tempo vai ser? Pega antes tem o da Mano Série Menezes, B. só vai Não, Mano não, Menezes. Pega não, antes. não, Não, esse foi início do Flamengo. vamos fazer a Pera. média. Não, eu tô pegando a fase lá embaixo. Não. A fase lá embaixo culminou com o rebaixamento. Mas teve a fase que antecedeu sim, isso. mas antecedeu não interessa. O Flamengo não chegou a ser rebaixado. Então, mas ele Corinthians, teve. Sim. Então você tem que pegar a outra fase. Não. A fase de São solidez. 15 técnicos do Flamengo. A fase e a do São Paulo, do Em 7 Corinthians são anos? 9. É. 9. Absurdo. O Corinthians são 9. Como é que você quer que um time desse O time vai sólido, guardar título? pronto. O Flamengo, quando o Bandeira assume, era um time que estava brigando para não ser rebaixado, um time endividado, um time que devia as calças, não pagava jogador e tudo mais. Agora, quando chega o Corinthians, por exemplo, esse Peraí, 2008 o Corinthians não tinha time endividado e na Série B. veja antes. Você tem que ver o antes, não é Não, eu tô depois. pegando a fase, você falou, nossa, em 2013 estava bonito. Eu tô pegando lá embaixo. O time no limbo, no fundo do poço. Então, de 2008 pra Tudo. cá, o Corinthians teve quantos técnicos no BBC? Quando tava lá no... Teve o Mano, 2008. Mano, Adilson, Tite. aí volta aquela sequência? Mano, Adilson, Tite. Aí aquela sequência. Então são 12. O Flamengo Não, teve não. 17. Sendo o É, mesmo. 12. E o Flamengo teve 15. Flamengo não. Aí nós Acabei de falar. Peraí, Não, nós não, teve aumentamos 15 de 13 pra cá. de o 13 pra Flamengo. cá. Não, mas é que a fase... A gente chegou aos 12 Não, de 2008 pra não cá. é isso. Nós estamos pegando a fase ruim de cada um. Que fase ruim, Não, tem que não, pegar não, o lógico, período, Benja. pô. Lógico. Tem que pegar o tempo. Você quer Não, fazer... não é o mesmo período. Como é que você vai bom, comparar Tá bom. coisas que são Como é que você quer incomparáveis? comparar um com 5 anos, outro com 10? Benja, mas a estrutura do Corinthians hoje não era do Flamengo antigamente. Pô, mas de 2008 era um lixo. Então pega de 2008 que eu tô pegou falando. agora. 2008 o Mano ficou... Ele acabou de pegar. 2008 o Mano foi vice-campeão da Copa do Brasil, perdeu pro Sport a Quantos decisão. técnicos o Corinthians teve? 15. O Mano, Não, o 12. seu Tite. 2008 pra cá. E o Flamengo da fase ruim pra cá, quantos teve? E o Mano... Qual fase ruim? 2013 pra cá é Quando fase o Bandeira boa. assumiu. Não, fase boa, 2013 pra cá. Flamengo antes Não. Antes o nada. Bandeira tava horrível com a menina lá, a Patrícia Patrícia. Amorim. WhatsApp. É. Aqui é o Edu de Barra de São João, sou fã de vocês aqui. Eu queria fazer uma pergunta pro Sormani. O Rueda fez um bom trabalho no Flamengo. Quem revelou o Paquetá foi o Rueda e botou o Cuejá para jogar enquanto mantinha aquele Márcio Araújo lá. Que pena que ele não ficou no Flamengo por mais tempo, mas ele fez um belo trabalho, embora não foi campeão. Concordo. Sempre dissemos isso aqui. Não, mas quem deu o pé no Flamengo foi ele. Não Sim, foi o Flamengo que deu o não. pé Ele tá nele. dizendo que ele fez um belo trabalho. Concordo.
É ele que coloca o Cuéllar para jogar, porque na época do Zé Ricardo, ele adorava, tinha adoração, ele tinha uma fixação pelo Márcio Araújo, não botava para jogar nunca. Ele revelou, ele botou o Vinícius Júnior para jogar, ele botou o Paquetá para jogar. Levou o Flamengo a 2 finais. Levou o Flamengo a 2 finais. Teve mais jogadores nesse meio aí que ele botou para jogar, que agora de cabeça eu não lembro. Foi um ótimo treinador. Pena que ele resolveu dirigir a seleção no Chile. Preferiu ir no Chile. O PVC falou que de 2008 para cá foram 23 treinadores. Veja, o que eu estou discutindo, você não entendeu ainda. Eu entendi, mas não tem entendeu, nexo. não. Nós temos que pegar fases semelhantes. Não importa o período de tempo. Acho que importa. Fases semelhantes. Fases semelhantes significa o quê? O time lá no fundo do poço e o time ressurgindo. Quantos técnicos o time teve quando estava no fundo do poço até o De ressurgimento? 2008 ao fundo do poço do Corinthians. 2008 ao fundo do poço. 2008 para 2019, quantos treinadores teve o Corinthians? 12. Bom, o fundo do poço do Flamengo quando é que é? 2014. Não. Não, 2014. 2014. É a hora que o Bandeira assume, gente. Não, 2013 é hora. ele O assumiu. Corinthians começa a mudar. 2013, O Corinthians começa a mudar. O Corinthians começa a mudar quando o Andrés e aquele pessoal assume. Quando cai do Alibe, muda tudo. Ali começa a mudar. Ali começa a mudar. Bom. O Flamengo começa a mudar Você quer com a falar? chegada do Bandeira. 2013. De lá pra cá são 15 técnicos. Então. O Corinthians, de 2008 a 2012, teve 3. De 2008 a 2014, teve 3. E antes de 2008, que era a fase do fundo do poço. Gente, vocês não estão entendendo, caramba. Não, científico. senhor. Não, nós estamos falando uma coisa. Em 2008 começa a melhorar. entendendo isso. Começa a melhorar. Tem mais Pega a WhatsApp? fase de Mas crise. 2013 no Flamengo começa a melhorar. 2008 é crise, 2007 é crise. Mas o Flamengo também tá errado. 2007 Pô, o que eu quero mostrar pra ele é que o Corinthians não é essa maravilha Eu toda, não falei que é maravilha. Tem um monte de técnico que foi trocado Mas não também. tô falando que é maravilha, mas é o time que menos trocou técnico, é o time que mais ganhou título no sim. século XXI. Foi o Não time, falou que é maravilha. Não é o time que mais ganhou título. No século XXI? O Internacional ganhou um monte. O Internacional ganhou Quem um monte. ganhou mais títulos no Corinthians século tem mais. Nos XXI? últimos 10 anos ganhou mais. Quem? O Corinthians nessa década No ganhou o brasileiro 3 vezes. século XXI. No século XXI, quem mais ganhou título, O Internacional ganhou um monte de títulos Mais que o também. Corinthians? Não sei se mais... Ué, eu acabei de falar que quem mais ganhou foi o Corinthians. Não sei. Não, peraí, sei. quem mais não ganhou sei. título no século XXI? Não, é que o Corinthians tem os brasileiros aí. Pois são os brasileiros. O Internacional tem 2 Libertadores. Tem 2 Libertadores e um Quem Mundial. mais ganhou título no século XXI? O pra você? Corinthians ganhou mais. Então pronto. Mais o WhatsApp. Não vou pegar uma maravilha, mas o time que mais ganhou, o que você quer que eu faça? Fox Sport Rádio, eu concordo com o Levi Coupe. Muitos comentaristas estão denegrindo muito a imagem dos técnicos brasileiros. Quando chega um estrangeiro aqui, é o Deus. São Paulo hoje é o Deus. Então eu concordo com o Levi Cooper. Eu concordo com o Levir Cooper. Eu discordo. Não, mas é a Vamos ver. opinião dele, a gente respeita A gente também. não faz isso porque é estrangeiro. Mas o que um treinador estrangeiro está chamando muita atenção, tá. E eu acho que tem muito de corporativismo no que o Levir falou, muito de ciúme. Eu não vou dizer xenofobia, porque é o que o Pascoal falou. O Levir não tem nem direito de ser xenófobo. Aliás, treinador nenhum brasileiro tem direito de expressar algum traço de xenofobia, porque muitos deles ganharam a vida lá fora, né? Não, então, E mesmo se não tivesse ganho. e esse é o Mesmo se não tivesse. Xenofobia é uma coisa inadmissível em qualquer inadmissível. A história do futebol brasileiro, isso é importante. A história do futebol brasileiro, ela está repleta de contribuições de estrangeiros. Quem trouxe o WM, primeiro sistema tático organizado, 2-3-5, virou 3-2-5, que era o WM. Quem trouxe para cá foi o húngaro, o Dori Kurschner. O Dori Kurschner primeiro. Depois foi o Bela Guto. Eu conto a história no meu livro do Escola Brasileira aqui, o Flávio Costa. A primeira vez que eu vi o Flávio Costa foi na Boca Maldita, na Gávea. E eu vi que o Flávio Costa estava falando ali, tomando um chopp com os amigos dele no final da tarde. Sentei e fiquei ouvindo lá de trás. E ele falou assim, aí, eu saí, tinha baratinha, a minha baratinha ficava aqui na frente, eu nem lembrei que me mandaram embora, eu fui embora a pé para casa. No dia seguinte eu fui lembrar que estava meu carro aqui. E porque contrataram o Dori Kurschner pro lugar dele. Que era húngaro. Antes disso, Ramon Platero. Bela Guti no São Paulo em 57. E antes disso, Ramon Platero, nos anos 20. Nos anos 40, o Dino Vieira. Nos anos 50, o Bela Gutmann, que trabalhou lado a lado com o Vicente Feola. Em 57, campeão paulista com o Zizinho no São Paulo. E o Feola foi em seguida para a seleção brasileira e levou muitas das ideias do Bela Gutmann, que tinha feito parte da comissão técnica da seleção húngara. Então, tem muita... Filpo Nunes, tem muita colaboração. Se você misturar, vai dar coisa boa.
Então, eu acho que é um momento em que o futebol brasileiro precisa dessa colaboração para misturar. Eu só não gosto da generalização.